Meus irmãos, saúdo vocês com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos, nesse mês, fazer uma jornada pela vida do apóstolo Paulo. Vamos entender um pouquinho sobre esse grande nome do cristianismo e o que a gente pode aprender a partir da vida dele. Nem todo mundo vai ser Paulo, até porque apóstolo bom é apóstolo morto, não tem mais apóstolo hoje em dia, né? Isso eu acho que é algo muito claro para a gente, mas a forma que Deus trabalhou na vida deste homem e que ele resolveu deixar registrado nas Sagradas Escrituras é algo que é de extrema importância para todos nós aqui. Sejamos nós líderes ou não, sejamos nós mestres ou não, sejamos somente crentes, nós podemos aprender e muito com a vida desse homem. E quem quiser fazer pergunta, pode levantar a mão, alguém leva o microfone aí. Isso continua sendo uma aula, meus irmãos. Só estou aqui em cima para facilitar um pouco a questão da transmissão. E a primeira pergunta que eu gostaria de responder com os irmãos é essa: por que a gente estuda biografia? Eu sei que tem muitos pastores, muitos crentes que não gostam muito da ideia da gente aprender e estudar na igreja vida de crentes do passado. Eu sei que até o Nicodemos, por exemplo, ele não gosta muito de biografia, ele já falou isso em algumas conferências. Ele fala que isso pode gerar um certo peso na vida das pessoas, querendo repetir as coisas que aconteceram na vida de outros crentes, como se fosse um único caminho correto de expressar a cristandade. Mas, no caso de Paulo, é até mais fácil a gente pensar, porque ele mesmo fala lá em 1 Coríntios 11:1 que sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O próprio Paulo convida a igreja a imitar o proceder dele naquele momento. Aqui tratando da liberdade cristã, do amor ao próximo, o amor ao irmão mais fraco. Mas, meus irmãos, ninguém aqui precisa ser como o apóstolo Paulo foi. Ninguém aqui precisa ser chicoteado, lançado fora da cidade, condenado à morte por causa do evangelho. Não é isso. Tem pessoas, tem cristãos que nunca passaram por perseguição, como aconteceu no primeiro século. São poucos os que serão mestres dentro da igreja. O próprio Paulo fala isso. Mas tem certos princípios gerais de como Deus trata com os seus filhos que a gente pode aprender e aprender muito bem com a vida desse apóstolo. Então, eu não quero botar o peso nas costas de ninguém aqui. Até porque Paulo foi só um e ele morreu e a gente vai encontrar com ele quando Jesus Cristo voltar e ressuscitar os mortos. Mas algumas coisas que aconteceram aqui são do primeiro século. Outras, as que não são do primeiro século, as que devem ser regras para todos os cristãos, é o que a gente vai meditar ao longo desses 4 domingos. E o apóstolo Paulo, meus irmãos, eu tenho nenhuma dúvida que é o homem mais importante na história da igreja cristã depois de Jesus Cristo. Eu não tenho dúvidas nenhuma em relação a isso. Tudo que acontece e é discutido, é feito na igreja cristã, até os dias de hoje, perpassa por alguma coisa que Paulo escreveu, que Paulo registrou, que Paulo argumentou nas suas cartas. Quem moldou o cristianismo após a vinda de Jesus foi este apóstolo. E, vocês estão rindo por causa do filme? Quem aqui já assistiu esse filme? É Paulo, apóstolo de Cristo. Quem? Eu não conheço. Eu não assisto essas coisas nórdicas e vikings, não. Mas o seguinte, esse filme aqui, inclusive, é um dos poucos filmes que eu já chorei na minha vida. Eu gostei demais dele. E por mais que tenha alguns errinhos teológicos, não, né? Mas na forma que o livro de Atos foi escrito e tudo mais, alguns erros históricos, é um filme muito bom, com uma teologia muito boa, e é realmente muito emocionante. Mas, falando um pouco mais da influência, meus irmãos, qualquer coisa que vocês pensarem sobre vida cristã, Paulo tratou em alguma das suas cartas. Vida em comunidade. O que é certo e o que é errado fazer enquanto cristão com seus irmãos? Ele trata. O que é certo o cristão fazer na sociedade caída, que não se relacionando com pessoas que não são irmãs? Ele trata. Salvação, ele trata. Escatologia, ele trata. Divindade de Jesus Cristo, ele trata. Trindade, ele trata de tudo. Mais de 50%, até quase 60% do Novo Testamento foi escrito pela pena do apóstolo Paulo. Se a gente contar o livro de Atos, que foi feito sobre a coordenação de Paulo, com certeza, porque Lucas andou com ele, quase 75% talvez, e o Evangelho de Lucas também, Lucas Atos, quase 80% do Novo Testamento talvez foi escrito pelo apóstolo Paulo. Um número aproximado, estou chutando de cabeça, mas mais do que 70% eu acho que é com muita convicção que foi. Então, entender como que Deus
trabalhou a vida dele é muito importante. Se não fosse importante, não deixaria tanto registrado no livro de Atos como foi. E talvez, aprendendo um pouco mais deste homem, a gente pode entender as discussões que ele trata. A gente está há 2000 anos depois de todos esses eventos que a gente lê no livro de Atos, nas cartas. Algumas coisas parecem ficar um pouco distantes de nós. Algumas discussões como judaizantes, como os fariseus, esses grupos são coisas muito distantes, muito longe da nossa realidade hoje em dia, usando esses termos, essas realidades. O papel nosso aqui é tentar entender como esses grupos, essas ideias, essas personalidades estão presentes no meio de nós hoje em dia, porque a natureza humana não mudou. Nada desde então. Mudou só a roupagem, mudou só a tecnologia que a gente usa, mas o princípio e a essência de tudo isso ainda está aqui na igreja cristã e há de permanecer assim até Cristo voltar. E Paulo provavelmente, meus irmãos, nasceu muito próximo do nascimento de Jesus. Ele cresceu escutando e vendo tudo o que estava acontecendo ali em Jerusalém, na Galiléia como um todo. E, diferente dos outros apóstolos, a gente lê nos evangelhos como os outros apóstolos foram meio que a corja da sociedade. Pescadores, cobradores de impostos, pessoas simples, pessoas sem nenhum treinamento intelectual. Naquela época, meus irmãos, para vocês terem ideia, se uma pessoa virou pescador, é porque não deu certo ela virar um mestre da lei. Todo judeu, ele, desde a idade mais pequena, ele era treinado e os mestres olhavam para ele pensando, isso aqui pode ser um próximo mestre da lei, um próximo chefe da sinagoga. E os que não desenvolviam essas habilidades, eles jogavam fora e eles tinham que arrumar outra profissão. Viravam pescadores, marceneiros, etc, etc. Então, aqueles que andaram com Jesus durante seu ministério terreno eram pessoas simples, humildes, iletradas, analfabetas. Realmente isso é verdade. Mas Paulo é completamente diferente disso. Paulo ele era erudito, fariseu e um homem de extremo respeito na sua sociedade. Lá em Filipenses 3, versículo 4 a versículo 6, ele nos diz: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. E também lá em Gálatas, capítulo 1, versículos 13 e 14, ele também nos diz: porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Eu, na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Então temos aqui um homem que falava mais de uma língua, ele falava grego fluentemente, ele falava a linguagem do Antigo Testamento fluentemente, hebraico. Ele era cidadão romano, ele tinha direitos daquela sociedade no mais alta estima possível. Ele seguia a lei de Deus, a lei proposta pelos fariseus da maneira mais estrita e correta possível. Ele era um jovem prodígio, porque ele diz que se avantajava muito em relação à idade dos outros, ou seja, ele provavelmente tinha uma intelectualidade maior do que os homens da sua idade. Ele era realmente uma pessoa a nata da sociedade judaica da sua época. E isso é muito importante a gente entender. Quando a gente compara os escritos de Paulo com os outros escritos do Novo Testamento, a gente vê questões de filosofia ali, questões do Antigo Testamento sendo trazidas de uma maneira muito mais palpável, muito mais direta. Era um homem que conhecia os filósofos helenistas, ele conhecia a lei do Antigo Testamento, ele provavelmente decorou o Antigo Testamento, ou no mínimo 5 primeiros livros como um todo. Ele era realmente um mestre, não somente no cristianismo, mas até mesmo no âmbito social. Ele era, sim, uma pessoa extremamente inteligente, uma pessoa extremamente bem conectada com os líderes e os chefes, tanto é que, quando a gente lê o relato da conversão de Paulo, a gente vê ele sendo enviado pelos chefes da sinagoga de Jerusalém, pelos chefes da religião judaica. Então, meus irmãos, aqui a gente já vê o quanto muda um pouco. Parece que Deus, ele quando resolve tratar de questões mais doutrinárias, coisas que as pessoas começariam a ter dúvidas após a sua ascensão, ele
converte uma pessoa totalmente preparada para isso. Paulo, nos seus primeiros anos de vida, foi totalmente preparado para ensinar as Escrituras, defender as Escrituras e mostrar aos outros que Jesus era o Cristo que foi prometido desde o Antigo Testamento. Certo, meus irmãos? Hoje aqui, o Paulo, a gente poderia chamar ele de um doutor de universidade com uma tranquilidade. Aqueles professores de cursos extremamente difíceis, os doutores em medicina, em direito, ele era algo desse nível. Os pastores que escrevem livros nos dias de hoje, é mais ou menos isso. E, como a gente sabe, todo mundo aqui, como a gente até discutiu ali na cozinha antes da escola bíblica começar, já cantou uma musiquinha da conversão de Paulo, já viu ele caindo do cavalo em algum desenho infantil. Isso eu tenho certeza que aconteceu para quem ou está envolvido no ministério infantil ou para quem cresceu no âmbito evangélico. Ele usou todo esse conhecimento, ele usou toda essa influência, todo esse poder que ele tinha para inicialmente perseguir o cristianismo. Ele era uma pessoa implacável, tentando destruir realmente a igreja cristã enquanto ela estava nascendo. Percebam que como Jesus e Paulo nasceram mais ou menos na mesma época, quando Jesus foi morto aos 33 anos, Paulo estava ali talvez no auge da sua atividade. Ele, logo após essa assunção, provavelmente ele já começou certas perseguições à igreja, e essas perseguições, meus irmãos, às vezes a gente não tem ideia, mas muito provavelmente Paulo matou outros cristãos. Prender com certeza. Ele era aquela pessoa que entraria aqui, arrastaria a gente para fora, bateria na gente e jogaria a gente na prisão, se não matasse a gente. Se a gente estivesse na nossa casa, no nosso pequeno grupo, estudando a Bíblia, ele entraria lá, bateria na gente, arrastaria para fora, mataria, jogaria na prisão. Ele era esse tipo de perseguidor. Então, ele realmente usou tudo aquilo que ele sabia, defendia e cria, porque com certeza ele era uma pessoa sincera nas suas convicções do Antigo Testamento. Ele usava para o mal. Esse zelo extremo de Paulo foi usado não para benefício do reino de Deus, mas inicialmente foi usado para atrapalhar o crescimento do reino de Deus. Mas Deus predestinou ele. E a gente sabe que quando Deus predestina alguém, ele vai chamar, querendo essa pessoa inicialmente ou não, Deus vai mudar até o coração dessa pessoa para que ela deseje se tornar um cristão verdadeiro. E o relato talvez mais famoso da conversão é o que está lá em Atos 9, 1 a 19, que a gente vai ler aqui, mas eu também vou fazer um pequeno comentário do outro relato da conversão lá no final do livro de Atos. Atos 9, 1 a 19 nos diz: Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, que era assim que eram chamados os cristãos na época, os do caminho, assim homens como mulheres os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhes dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então levantou-se Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. Só um detalhe que eu acho que ficou no último slide: Paulo e Saulo é a mesma coisa, tá, meus irmãos? Eu acho que essa história de que Paulo mudou o nome depois da conversão não é verdade. Paulo é a versão gentílica do nome e Saulo é a versão hebraica do nome. Mais ou menos como Lucas e Luke. Lucas é o nome em português, Luke é o nome em inglês. É só isso. O nome é o mesmo, ele só trocou, e a gente vê que ele troca nas próximas aulas, quando ele vai para os gentios, pregar o evangelho para os gentios. Então, assim, Saulo e Paulo, Saulo não é um nome ruim, tá? Ninguém pensa que Saulo era o perseguidor e o Paulo era o pregador, não. É o mesmo nome. Mas, aqui a gente lê o relato dessa conversão, mas lá na frente, lá no final do livro de Atos, ele faz um comentário que eu acho que é uma das coisas mais importantes do relato da conversão, em Atos 26, 14, que ele diz: E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo,
por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Isso aqui é um aguilhão, meus irmãos, esse objeto aqui. Esse aqui está até trabalhadinho e tal, mas nada mais é do que um espeto para os hebreus daquela época, cutucarem o boi para o boi fazer o que eles queriam. Isso era um instrumento agrícola. E isso aqui, provavelmente, se cutucar, isso aqui dói. O boi sentia dor. Mas o boi bravo, ele não aceitava ser guiado por isso. Mesmo sendo cutucado, sendo guiado, ele não aceitava. E o que ele poderia fazer? Dar um coice. Ao dar esse coice para trás, ele acertava a ponta e machucava ele mais ainda. Então, a ideia aqui é que Paulo era realmente como um boi bravo. Aquele jovem homem com a raiva muito grande, com um zelo muito grande. Mas a história da conversão não começou na estrada de Damasco. Muito provavelmente, Cristo, o Espírito Santo, já estava trabalhando no coração de Paulo desde anos antes desse evento que a gente leu acontecer. Mas Paulo, ele era como um boi bravo que dava coice no aguilhão de Deus. Deus mostrava, incomodava o coração e ele endurecia o coração. Isso é, talvez, uma das coisas mais belas da conversão de Paulo. Porque isso, para mim, dá a ideia de quão mais ruim Paulo realmente era. Ele não tinha somente uma dificuldade superficial com o evangelho. Ele era realmente um fariseu como aqueles fariseus que a gente lê nos evangelhos. Ele sabia quem era Jesus, ele sabia que era o Messias. Ele conhecia a lei. Ele escutou, provavelmente, o que Jesus falou, mesmo que de maneira indireta. Então, ele lutou contra isso de maneira ativa. É mais ou menos, eu já escutei histórias de pessoas assim, claro que numa intensidade menor, mas a pessoa que está numa igreja pentecostal, escuta a teologia reformada e meio que fica lutando contra isso, meio que não aceitando ser verdade e com dificuldade de sair da igreja. Acontece, né, com certa... Nunca vi, né? Isso, meus irmãos, nos dá a ideia que talvez Paulo perseguiu cristãos sabendo que Jesus Cristo era o Messias. E essas nuances que Deus deixou nas Escrituras nos dá a ideia de quão duro era o coração de Paulo e o que a gente pode aprender, né, se Paulo era tão endurecido assim, que dirá a nós mesmos. Mas... Ô Fiuza, Oi. O John Stott tem um comentário sobre isso. Eu não lembro qual é o livro, né? Mas o aguilhão, por ser um espeto, obviamente, ele vai deixar marcas no boi, vai ferir. E a gente vê os relatos de Atos como que Paulo, depois ele teria sua consciência ferida por muito tempo. Porque Paulo, por exemplo, consentiu na morte de Estevão, que foi um grande mártir do início. Então, quanto tempo isso ainda não perdurou na vida de Paulo, como um aguilhão que um dia ele foi ferido? Provavelmente ele consentiu na morte de Jesus. Talvez ele já fizesse parte da alta corte judaica a ponto de ter consentido com a morte de Jesus de alguma forma, e de tantos outros. Então, ele traz essa marca ali por muito tempo, com certeza. Tanto é que nas cartas ele fala muito que ele não se considera nenhum apóstolo direito, porque ele perseguiu a igreja de Cristo. Realmente isso deixou muitas marcas dolorosas e no filme que eu citei dá para sentir isso, essa tristeza que ficou, e eu não vou dar spoiler, pode dar, né? Já está spoiler na Bíblia, que quando ele morre, ele meio que dá a entender que ele reencontra com as pessoas que ele matou durante os períodos de perseguição. E foi nesse momento que eu chorei. Então, assim, realmente deixou muitas marcas, marcas doloridas que ele carregou o resto da vida dele, e na sequência do relato, ele vai até Damasco, para Ananias, e ele é batizado lá. E ele é aceito como membro da Igreja de Cristo. E é interessante, eu não coloquei nesse slide, mas fazendo um parênteses, como o pessoal ficou com medo dele ter mentido que converteu. Todo mundo demorou um tempo até aceitar que Paulo realmente é virado cristão. Até Ananias, no relato, ele fala, mas você tem certeza que eu tenho que ir? Sabe aquele problema que cai no seu colo? Você fala, mas tem que ser eu? Eu que tenho que batizar a pessoa que matou um monte de crente, é sério? Mas Ananias obedeceu e assim o fez. Então, um homem extremamente intelectualizado, um homem que tinha uma posição social elevada, se converte, abandona tudo por esse Cristo que ele viu
naquela estrada, o coração dele é quebrado, finalmente ele parou de dar coice na ponta desse espeto, e agora vai começar o início da vida cristã do apóstolo Paulo. Aqui a gente tem uma pequena dificuldade, por assim dizer, na cronologia dos fatos. Parece que não fica tão claro, mas a gente tem ideia que duas coisas aconteceram nesse intervalo. O primeiro, ao ser convertido, Paulo ele vai à Arábia ensinado pelo próprio Cristo durante aproximadamente 3 anos. Ele nos diz esse relato lá no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 17 e 18, onde ele diz: Nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, que é Pedro, e permaneci com ele 15 dias. Essa estadia do apóstolo Paulo na Arábia é de extrema importância para a gente entender por que ele é considerado um apóstolo. Quem aqui já provavelmente escutou alguma coisa relacionada a apóstolos, mas quem não, existem marcas principais de um apostolado verdadeiro. Por que a gente não acredita que existem apóstolos mais? Porque o apóstolo de verdade ele tem que ser comissionado diretamente pelo próprio Jesus Cristo. Eu, o Vitor, nenhum pastor vivo ou presbítero vivo hoje em dia foi comissionado diretamente, foi comissionado pela igreja através do Espírito Santo. Mas, no caso dos apóstolos, tinha que ser o próprio Cristo, o Cristo ressurreto, chamando ele para ser um apóstolo. E ele deveria ter aprendido o evangelho da boca do próprio Jesus. Não poderia ser como nós, que aprendemos o evangelho a partir dos relatos apostólicos da Bíblia. Não que seja menos relevante ou menos importante ou de segunda mão, mas para o apóstolo ele deveria ter essas marcas muito bem consolidadas. E talvez até isso foi algo que trouxe muito problema para Paulo. Em 1 Coríntios e 2 Coríntios ele fala muito do pessoal criticando o apostolado dele, mas aqui ele nos relata que ele escutou da própria boca de Jesus Cristo o evangelho que ele prega. Quando lá em 1 Coríntios ele fala que ele ensinava a ceia que ele mesmo tinha recebido de Cristo, foi um recebimento direto, meus irmãos. Jesus Cristo ressurreto apareceu para ele. E a Arábia, muito provavelmente, meus irmãos, ali, ele foi para uma região próxima ao Monte Sinai, que é um monte que a gente sabe de extrema importância na religião cristã, na teologia cristã, porque é ali que a aliança mosaica foi instituída, e ali Paulo, meio que como o sistematizador dessa nova aliança, da uma maneira semelhante que Moisés foi da primeira, recebe o evangelho de Jesus Cristo ali. E agora, como que aconteceu isso, meus irmãos? Como que Jesus estava lá com ele? Se era um intensivão que ele tinha aula todo dia? Que tipo de aula que ele tinha? A gente não sabe. A gente sabe que ele teve essa experiência, e essa experiência faz com que Paulo seja considerado um apóstolo verdadeiro, igual a Pedro, a João e a todos aqueles outros que andaram com Jesus aqueles 3 anos. Não à toa falou 3 anos também. Isso é proposital para não rebaixar Paulo a um apóstolo de 2ª categoria. E depois disso, aí existe só uma discussão se ele foi para a Arábia logo depois que foi batizado em Damasco, ou se ele foi para Jerusalém, depois foi para a Arábia, depois voltou para Jerusalém. Porque, como a gente vai ler agora, o relato de Atos talvez dê essa impressão. Mas, depois de retornar eu acredito que depois de retornar da Arábia, ele vai para Damasco e para Jerusalém, e prega o evangelho lá, onde já começa a ser perseguido por causa dessa pregação. Lá em Atos 9, 20 a 29 nos diz: E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este os que exterminavam em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o manterem. Mas seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como lhe vira o Senhor no caminho.
e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente o nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Então, aqui existe até uma discussão entre certos pregadores se foi o momento dele começar essa pregação ou não. Porque, como a gente vai ver, ele teve que esperar depois 10 anos, logo em seguida ele volta para a sua cidade natal e passa 10 anos que a gente não sabe o que aconteceu. Mas, certo ou errado, sendo aquele um momento ou não dele ter começado esse ministério público, ele vai para as sinagogas e ele começa a pregar esse Cristo. As pessoas ficam extremamente confusas, eu também ficaria, acho que todo mundo aqui ficaria, se do nada o presidente lá da Coreia do Sul começasse a vir nas igrejas pregar o evangelho, né? Ou algum presidente, algum califa de país islâmico converter-se e começasse a pregar o evangelho nas igrejas. Essa foi a grande confusão que foi causada ali. Mas Paulo começa a pregar e já começa a ser perseguido. O pessoal não aceita que ele se converteu de verdade. E lá no versículo 30, logo depois das ameaças dos helenistas, nos é dito: tendo, porém, chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali enviaram para Tarso. Então, Paulo começa essa pregação, mas os irmãos falaram: calma, volta para a sua cidade natal, fica um tempo lá, ajuda na sua igreja lá da sua cidade, depois, meio que se aprimore primeiro. Depois que a gente tem essa vida pública de viagens missionárias e tudo mais. Aqui, quando a gente lê as Escrituras, principalmente Atos, às vezes a gente acha que foi tudo meio que colado um atrás do outro, né? Mas não foi assim, meus irmãos. A gente vê Paulo tendo longos períodos de intervalos onde ele não tinha esse ministério público muito evidente, ou que Deus não deixou esse ministério público evidente na hora de registrar os relatos. Tanto é que ele passa 3 anos lá na Arábia, e provavelmente ele ficou sozinho, no meio do deserto, aprendendo com Jesus. Ele volta, até o Hernandes fala que ele voltou porque ele achou que ele poderia querer virar o chefe da igreja cristã em Jerusalém. É uma possibilidade, não tenho dúvidas, mas nada nas Escrituras pode afirmar ou negar isso. Porque, com certeza, imagina Paulo vendo Pedro, vendo os outros apóstolos com aquele nível intelectual muito mais limitado, às vezes ali, talvez aprendendo a escrever naquele momento, porque antes eles nem sabiam escrever, e ele com o conhecimento das Escrituras, um conhecimento de filosofia, falando várias línguas, pode ser que passou pelo coração dele querer assumir essa liderança, mas, através das perseguições, através das circunstâncias, Deus falou: calma, ainda não. Ainda não, e nunca aconteceu. Paulo nunca liderou a igreja de Jerusalém, nem nada do tipo. A questão é, ao ir para a sua cidade natal, ele fica lá mais ou menos 10 anos, meus irmãos. São 10 anos da vida de Paulo que a gente não tem ideia do que aconteceu, fora da ideia geral que a gente imagina que um líder de uma igreja faz. E nessa época ele nem líder era, como a gente vai ver. Provavelmente era um professor, um mestre daquela igreja. Ele provavelmente estudava, ele provavelmente ensinava, ele provavelmente pregava ali, mas ele não fez viagens, ele não fez coisas que aos olhos humanos seriam grandiosas, como acontece depois. Ele fica ali se preparando até acontecer o evento que está relatado lá em Atos 11, 22 a 26. A palavra de Deus nos diz o seguinte: a notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. É interessante como, até o nome que a gente carrega até hoje, Paulo estava lá a primeira vez. Até nessas... O papai? Acho que o papai está ali. Claramente, estou um pouquinho mais baixo do que o papai. Mas então, meus irmãos, até a primeira vez que ele é convocado, ele não vai como líder. Eu achei essa questão extremamente interessante. Ele vai como pastor auxiliar, alguma coisa nesse sentido. Quem que estava liderando a igreja era
Barnabé nesse momento. Então, mesmo depois de 3 anos com Cristo, com 10 anos ali em anonimato, por assim dizer, ele ainda começa o ministério e não começa como um líder com uma responsabilidade, com uma moral, por assim dizer, uma responsabilidade, ainda vai debaixo da tutela de Barnabé. E, assim, depois de quase 15 anos, depois da sua conversão, ou seja, 3, mais uns 10, 11, mais um ano que passa em Antioquia, aí que sim que ele terá a primeira viagem missionária, que tem todos aqueles, as suas viagens missionárias têm todos aqueles episódios que a gente conhece muito bem, que acontece no livro de Atos. Lá em Atos 13, 1-3, nos é dito: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. E aqui a gente chega ao final da primeira parte da vida do apóstolo Paulo e da aula de hoje. Para concluir, meus irmãos, gostaria de trazer algumas reflexões bem práticas para a nossa vida. A primeira: Deus realmente não faz acepção nenhuma de pessoas. O que é fazer acepção de pessoas? É Deus considerar coisas da personalidade, da riqueza, da habilidade dessa pessoa para chamá-lo ao ministério, à liderança ou algo do tipo. Se a gente comparar Paulo e Pedro, são pessoas muito diferentes. Talvez não só na raiva, porque parece que a raiva os dois tinham bem parecida. Mas em questão de intelectualidade, de influência social, de discernimento teológico e filosófico, eram pessoas muito diferentes. E Paulo Jesus Cristo chamou tanto Paulo quanto Pedro para serem apóstolos de Cristo. Então, que a gente nunca se menospreze ou se vanglorie por ser bom ou ser ruim quando a gente estiver na igreja de Cristo. Toda essa personalidade nossa, as nossas habilidades, as coisas que a gente aprendeu e quem nós somos no final das contas, tem espaço e tem uma importância muito grande no corpo de Cristo. Que a gente nunca faça essa diferenciação de maneira a colocar um acima do outro. Claro que temos papéis diferentes e aí entra a segunda conclusão. Os papéis, os dons que a gente exerce na igreja tem muito a ver com a nossa história de vida. Eu tenho certeza disso. Tem pessoas que desde sempre têm muito mais facilidade com música, com instrumentos. Isso é um dom da pessoa e ela, a partir do momento que se converte, ela vai usar desses dons para a igreja. Pessoas com a intelectualidade, com um estudo maior, também fazem isso para a igreja. Pessoas que sabem construir uma casa, fazer um projeto elétrico, fazer tudo isso para nosso templo, também são muito importantes para a igreja. E que a gente não menospreze essas histórias individuais nossas. Todos nós somos eleitos de Deus antes da fundação do mundo. Em algum momento específico, Deus nos chamou como chamou Paulo, mas eu também tenho certeza que muitos de nós fomos preparados até por coisas que a gente nem poderia imaginar para estar servindo a igreja de Cristo da maneira apropriada. Que a gente nunca se vanglorie do nosso pecado, mas também que a gente entenda que Deus é Deus até mesmo antes da gente se converter. Ele era o nosso Deus. Ele estava guiando, esperando o momento para que a gente escutasse o evangelho, tivesse o nosso coração quebrantado, fôssemos convertidos e agora estivéssemos aqui. Então, cada um aqui é cada um mesmo. Ninguém aqui precisa imitar o outro, copiar o outro, porque todos nós temos uma história e glória a Deus por isso. A conversão de um pecador pode envolver um longo processo. A gente não sabe, a gente não tem ideia quantos anos Paulo ficou dando murro em ponta de faca antes de ser convertido. A gente não tem ideia. Com certeza não foi pouco tempo. E nós aqui que fomos convertidos depois de uma certa idade, sabemos que, se a gente buscar bem na nossa memória, às vezes a gente escutou pregações que marcaram o nosso coração anos antes da nossa conversão, certos episódios que talvez a gente teve contato com a Bíblia, e isso não gerou nada naquele momento, mas quando você se converte, aquilo traz uma importância e traz tudo à tona novamente. Isso é um certo reconforto para nós, principalmente que oramos por pessoas, que vemos pessoas ali, talvez num processo de santificação ou até mesmo de aceitar o evangelho de uma maneira sem ressalva nenhuma, que pode ser um processo de Deus mesmo. Então, é ter paciência
e ter fé que, se é um eleito, Deus não vai deixar passar desapercebido. Ele vai ser convertido e glória a Deus por isso. E é interessante como até mesmo a conversão de Paulo talvez seja o ápice, a mais emblemática de uma conversão repentina e instantânea. A gente só não viu caindo do cavalo, né? Porque no cavalo não está na Bíblia, né, Rafa? Mas que aparece Jesus, ele cai ao chão, fica cego, e mesmo assim a gente vê que provavelmente Deus trabalhou muito tempo até ele chegar nesse ponto. Todos os líderes precisam de um tempo de preparação. Toda vez que eu leio isso, eu fico mais feliz de que a gente não precisa fazer nada enquanto tem 20, 30 anos só. Que ainda você tem muito tempo ainda de vida. Nossa igreja é uma igreja com a liderança mais jovem e, com certeza, a gente às vezes quer passar o carro na frente dos bois. Isso aí é fato. É um pecado que eu posso confessar aqui de púlpito. Mas todos nós, mais ou menos, preparações longas ou preparações curtas, precisamos de preparação. Paulo foi Paulo, mas ele precisou ainda ali de 15 anos antes de sair numa viagem missionária. Isso traz um pouco a gente para uma vida cristã mais sem muitos pesos, sem muitas cobranças, além daquelas que o próprio Jesus nos faz. A gente tira aqueles fardos pesados que podem ser colocados nas nossas costas, de estar pronto quanto antes e não ter espaço para qualquer tipo de aprimoramento. A gente está num processo de santificação. Quem aqui que é convertido está no processo de santificação. Quem aqui ainda não foi, eu não posso sondar coração, tem que botar os dois sempre, né? Tem que citar os dois sempre. Está num processo que em algum momento vai ter o coração quebrantado se for um eleito. Mas nós que já estamos nessa estrada de santificação, após reconhecer que Jesus Cristo é o Messias, após reconhecer que nossa vida é para o progresso do reino de Deus, temos momentos de nos prepararmos melhor. E não tem nada de errado com isso, meus irmãos. Mas isso não é desculpa para preguiça, que é o último ponto. Você, com a desculpa de que está se preparando não fazer nada, isso é pecado de preguiça, isso é indolência. Nós, sim, não somos santos perfeitos, obra terminada, mas dar desculpas para não trabalhar na igreja, para não fazer o que é chamado a fazer, não participar das coisas da igreja de maneira ativa, isso é pecado, porque eu tenho certeza que Paulo, nesses 15 anos, ele não ficou somente parado. Ele não ficou lá cuidando das tendas dele, que era a profissão dele, e esqueceu de estudar, esqueceu de servir a igreja. Tanto é que quando ele é chamado para a viagem missionária, ele estava na igreja e o Espírito Santo separou ele naquele momento. Então, que também não seja desculpa, meus irmãos. A história de Paulo, nesse sentido, é reconfortante, mas que a gente não use os consolos da palavra de Deus para cair no pecado da preguiça e da indolência. Certo, meus irmãos? Alguma dúvida, comentário? Robson, você sempre comenta. Hoje você está de boa? Não tem cavalo. Qual que é a cor do cavalo? Não tem cavalo. Essa aqui é a resposta. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Dúvidas? Certo. Vamos orar então para encerrar, meus irmãos. Deus Altíssimo, queremos agradecer pelo seu Espírito Santo, Deus, que é o mesmo que converteu e santificou e aprimorou o apóstolo Paulo. Ele faz morada nessa igreja, ele faz morada no nosso coração, para que também nós desenvolvamos os nossos dons e talentos. Que as cobranças, Senhor, sempre sejam de acordo com a tua palavra, Deus, sem agilizar, mas também sem nos tornarmos preguiçosos no serviço do reino de Deus. Que a sabedoria vinda do alto esteja com todos nós aqui nessa noite, para que cada um execute o dom e o talento que foi chamado, assim como Paulo o fez na sua época, Deus. Abençoe o nosso domingo, abençoe o nosso culto de agora à noite. É o que te pedimos, no nome do nosso Salvador Jesus. Amém.